Está no ar o programa Sábado Meio-Dia. Todos os sábados, das 12 às 14 horas, na maior rede de rádio web do Brasil, comandada pela Web Rádio Inclusiva. Apresentação: Josiel Barreto, JB, Joseane França. Participação especial: Djalma Santana e Fábio Ribeiro. Na técnica, Joaquim Alves. Programa Sábado Meio-Dia. A revista eletrônica no rádio. A notícia e você, juntos no final de semana. Pronto, está no ar, ao vivo, para você, sábado, meio-dia. Vamos lá, ouvinte do programa Sábado Meio-Dia. Um bom dia, uma boa tarde para todos os ouvintes, para todos e todes, como de nossa amiga Joseane, JB, Joseane, Joaquim Alves, Fábio e Djalma Santana, esperando, né, o senhor Josiel Barreto chegar. Estamos na espera, né, de Josiel. Mas estamos aqui dando início ao programa, certo? Com muita informação, esporte, política, nossa convidada. Temos muita coisa hoje para poder comentar no nosso programa. Então, pessoal, vamos em frente? JB, Joseane, Donice. Exatamente. Boa tarde a todas, todos e todes. Josiane França falando de Porto Alegre aqui. Exatamente neste momento, 29 graus Celsius. Louca por uma... Josiane, só uma perguntinha, meu amor. Bote com sua Alexia no ar para começar com as horas, com a voz feminina do rádio. A voz feminina do rádio e a voz feminina da Alexa. Alexa, isso. Que horas são? São 12:10. Obrigada. Continue, Josiane. Obrigada a você, ouvinte, que está aqui conosco. Mais um sábado, meio-dia, antecedente ao domingo, aonde provavelmente mudaremos a história do Brasil. Que assim seja. Hoje trazendo uma ilustre convidada, não é pouca coisa não, Leila Lima, de Curitiba, a qual eu tive, gurizes, o prazer de conhecê-la pessoalmente. Tanto eu quanto ela fizemos parte do MBMC, da executiva do MBMC, e a Leila, em uma oportunidade no Fórum Social do Rio Grande do Sul, veio aqui em Porto Alegre, nos conhecemos pessoalmente e passeamos também, né? Tive a honra de apresentá-la à noite de Porto Alegre. Não é, Leila? Ficou na história. Mas eu vou pedir para ti, Leila, querida, que tu se apresente, tu diga quem tu é, da onde que tu veio, e depois falando um pouquinho mais especificamente de um dos movimentos do qual a Leila faz parte, que é o Morran, que eu creio que assim como eu não conhecia, tantas outras pessoas não sabem o que é o Morran, o que acontece, por que ele surgiu, da onde ele veio. E também, Leila, vou aproveitar, gurizes, a Leila fez uma apresentação de mestrado, de trabalho de conclusão, muito interessante. Graduação. Fala, o quê? Ô, Joseane, para deixar os ouvintes com gostinho na boca, aquele gostinho, né? Aquele sabor maravilhoso. Vamos deixar a rapaziada se apresentar e deixar a Leila para entrar logo depois, porque tá bem interessante o papo, viu? E aí? Vamos lá? Vamos lá. Então, Leila, vamos esperar um pouquinho, vamos ficar aí porque gostei do tema, amei, tá entendendo? Deixar o pessoal, né, curioso, nessa curiosidade aí, né? Assim como eu também, né, Josiane? Então vamos deixar a rapaziada se apresentar, a galera toda JB. Vamos lá, pessoal, um por um aí pra gente poder, que eu tô ansioso pra ver o que é que essa Leila aí, né, sua querida convidada, né? Porque, sinceramente, estou curioso pra saber essa sigla aí, viu, Josi? Ei, JB? Olá, boa tarde. A notícia e você juntos no fim de semana. É o sábado, meio-dia no ar para você. Semana passada não tivemos por questões técnicas e por questões de saúde, mas hoje estamos de volta aí com o Joaquim já no ponto de bala. E agradecendo a nossa convidada e abraçando todos vocês aqui da bancada. Estamos aí. E aí, cadê Fábio? Cadê você? Manifeste-se. Fábio procurando o botãozinho do microfone. Deve estar aparecendo agora lá na página Josiane França, gente. Também acho, viu, Josi? E aí, Joaquim Alves, manifeste, Joaquim.
Oi, boa tarde a todos da bancada Sábado Meio-Dia. Boa tarde ao Fábio, Josiane, JB, Djalma e a convidada, né, Leila Lima. Uma boa tarde a todos. E aí, Fábio? Conseguiu entrar no ar, Fábio? Tá difícil hoje, Fábio. Então, Josiane, chama a nossa amiga LL, Leila aí, para ela começar, né, colocar quem ela é, esse trabalho dela, que eu tô achando super fantástico, muito curioso, né, para saber essa sigla aí que você acabou de falar. Vamos lá, Leila, apresente-se, menina. Dê uma boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde. Eu sou Leila Lima, sou aqui do Paraná, moro atualmente em Curitiba e tenho 41 anos, solteira. Sou graduada em Ciência Política e atuei durante 15 anos na enfermagem. E foi daí que eu conheci o MOHAN, né, que é o Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Interessante. Então, ele é um movimento que está no Brasil todo, né? E ele surgiu lá no Amazonas, com Bacurau, já faz quase 40 anos já que oficialmente, né, surgiu junto com aquele levante dos movimentos sociais, né, Para vocês o processo de... Né, Leila? Já faz 40 anos e muita gente ainda desconhece. Isso, justamente pela questão do estigma, né, da doença, né, da hanseníase, que vem sendo combatida já desde dessa época, desde muito antes, na verdade, né. E aí, Leila, explica para os ouvintes o que é essa hanseníase, que muita gente até hoje desconhece ainda essa hanseníase. Explica para nós aí, Leila. Hanseníase é uma doença neurológica e de pele também, né? Pode ser diagnosticada tanto clinicamente, mas por dermatologista ou por neurologista. E ela atinge, né, o nervo. Se não tratada, ela pode trazer algumas sequelas. Mas se tratada, ela tem cura, como a maioria das doenças, né? E ela é contagiosa, Leila? Ela tem um contágio de prevalência muito baixa quando a população está vacinada, protegida. Com a vacinação com a BCG. A BCG já é o suficiente para proteger a população. Interessante, Leila. Quer dizer, então, que nós temos uma vacina que pode proteger a sua população? É isso aí? Exatamente. Aí os casos... entre a população vacinada, em situações sociais, em condições de higiene, de saneamento, são bem escassos os casos, assim, cada vez mais raros. Mas esse é o grande dilema do Brasil, né? Entendi. Situações Pessoal, que negligenciada a um aumento nos números dos casos, né? Com certeza, Leila. É interessante. Mais uma vez, pessoal, nossos ouvintes, sábado, meio-dia, estamos aqui no aguardo de Josiel Barreto entrar no ar. Certo? Tomei a direção, porque livre, espontâneo, por exemplo, como é que você fala, Josi? Naturalmente, né? A direção do programa, mas estamos aguardando que o José entrar. Mas é isso aí, o programa sábado, meio-dia, informação. Aqui nós não passamos pano em ninguém, nós temos compromisso com a verdade e com você, ouvinte. Vamos, Leila, vamos, Josi, vamos começar as perguntas aí, a nossa amiga convidada? Fábio, eu acho que agora ele adentrou, acho que ele tinha caído, parece que voltou. Se ele quiser falar alguma coisa, se apresentar, Fábio, procura aí o botãozinho. E também, a Leila mora em Curitiba, né? Eu penso, Leila, e eu percebo também que não tem publicidade, não tem propaganda, não tem informação sobre. Eu não sabia que tinha vacina. Eu também não. Que eu tô toda hora pesquisando na minha carteirinha e quando eu vou no posto e no hospital eu pergunto qual vacina que está disponível, qual que eu posso tomar, qual que eu devo tomar, quando que eu devo tomar. Porque se a vacina existe, se as vacinas existem, tem um porquê. É para tomar, né? Exato. Verdade.
Essa vacina é aquela que fica marquinha no braço, então ela é tomada nos primeiros dias de vida, sabe? Ah, então, provavelmente grande parte da população. Esse movimento anti-vacina me preocupa muito, porque é justamente os bebezinhos indefesos que estão aí, né, suscetíveis a ter uma nova reinfestação, digamos assim, se continuar essa questão aí desse movimento anti-vacina. Então é bem preocupante, porque depende de um adulto levar, né, e para se imunizar. Mas justamente ela fica essa marquinha, se você olhar no teu braço, Lembro dessa. E agora também já vem uma fala que eu copilo junto com o dia de amanhã. O que queremos para nós e para os nossos filhos, né? Aqui todo mundo tem filho. Fábio acho que ainda não tem, mas enfim. O que queremos para os nossos filhos? As vacinas são feitas para quê? Para imunizar. Claro, algumas têm algumas, como é que se diz? Alguns efeitos colaterais, né? Alguns efeitos colaterais, isso aí, come tudo. Até tem gente que bebe muito álcool e álcool tem efeito colateral. Tem gente que fuma, tem efeito colateral. Mas aí uma vacina que é para a saúde, e como a Leila bem pontuou, que a criança precisa que o seu pai a leve. Ela não tem como ir sozinha. Né, Leila? Exatamente. Então, é preocupante porque, na verdade, o Brasil ele estava numa posição assim de sair do ranking mundial de um dos países com maiores e casos mais graves, né? Mais sequelas graves, junto com a Índia e não me lembro outros países agora que estavam nesse ranking. Olá, Leila, desculpa eu atrapalhar você um pouquinho aí. É que o Joaquim e o Josiel mandou uma mensagem no grupo. Eu acho que não está conseguindo entrar aí. Dá uma verificada aí, por favor, Joaquim. Joaquim, encaminha o link para ele lá no PV dele, se tu consegue. Isso. Pode prosseguir, dona Leila. Ah, sim. Continue, Leila. Então nos governos anteriores que tinham um trabalho efetivo, né? Igual ela falou assim, ela não sabia. Tem o Janeiro Roxo, né? Que era que você fazia uma grande mobilização, né? Tentava-se fazer, né, propaganda na televisão, conseguir recursos para mobilizar, né? Então isso se perdeu. A partir do momento que rompeu ali com a questão do compromisso com a saúde pública, né, ali no impeachment da Dilma, que essa questão de priorizar a questão privada da saúde, todos esses programas foram rompidos, abandonados, negligenciados, e o Brasil voltou ao ranking, ao primeiro lugar, em várias questões tristes, assim, nos números de pessoas atingidas pela hanseníase, inclusive de crianças. Né, que eu tive fazendo um trabalho aí no final da gestão da presidenta Dilma, e eu pude conhecer a realidade de algumas periferias, né, de Pernambuco, de Teresina, de Palmas. Então a gente vê crianças de 1 ano, 5 anos, com sequelas neurológicas, com deformidades, em decorrência da negligência, da administração. E, pior, em vez disso melhorar, isso foi rompido. Esses programas estão sendo saqueados, né? Por esse governo, não tem outra palavra, né? Os recursos estão sendo saqueados de todos esses programas. Exatamente, Leila. Leila. Josiel entrou, gente. Ô, Leila, mais uma pergunta. Josiel? Não sei se ele caiu de novo, mas ele, Fábio. Ô, Leila, uma pergunta, Leila. Essa vacina, quando não tomado quando a pessoa está criança, adulto não pode tomar mais não é isso? Ou pode, porventura? Ou tem alguma perspectiva? Pode? Pode. Eu me lembro que eu não tomei essa vacina, não. Eu me lembro que eu não tomei essa, conversando com minha mãe, eu me lembro claramente que eu não tomei com ela essa vacina, que eu mandei uma mensagem para ela aqui agora, no outro celular, ela falou que não me deu essa vacina, não. Por isso que eu tô perguntando. Pode sim. A única coisa que o adulto ele é mais fraco um pouco para vacina, então ela forma aquela feridinha, né? Mas daí
Aí chora mais que criança, mas pode tomar sim. Pode ficar tranquila, Leila, que eu sou que nem Chicó. Falando em injeção, eu sou frouxo, igual Chicó. Boa tarde, gente. Josiel, deixa agora com você, meu irmão. Sai de baixo, deixa a bola com você. Fui. Boa tarde a você, ouvinte do programa Sábado Meio-Dia. Tive um problema com a questão da internet, mas tudo ok. Boa tarde ao nosso grupo, a nossa bancada. Boa tarde a JB, boa tarde Josiane França, doutor Djalma Santana, Fábio Ribeiro, grande Joaquim Alves na comunicação e na nossa parte técnica. Boa tarde também a nossa convidada Leila. Boa tarde, Leila. Muito obrigado pelo convite, né? E já me desculpando dos ouvintes que eu tive um problema técnico, mas já estamos aqui no ar, no programa Sábado Meio-Dia, o maior programa na web do Brasil. Então, assim, Leila, você estava falando sobre a questão da vacina, não é isso? Isso. Pois Leila, ela é enfermeira, não é isso, Leila? E também você é cientista política, é isso? Isso. Técnica em enfermagem. Técnica de enfermagem, né? Isso, no serviço público aqui na prefeitura da região metropolitana aqui de Curitiba, até a questão da visão, né? Comprometer minhas atividades no dia a dia. Eu fui afastada e recentemente aposentada por aquele termo que a gente não gosta de usar, que é invalidez, mas... No caso, você baixa a visão, Leila? É isso? Baixa a visão, aham. Pronto. Então, Leila, assim, uma das coisas que nós nos preocupamos muito é que eu tive até discutindo lá no conselho sobre a questão da vacina, que inclusive algumas doenças que já foi erradicada, como por exemplo a poliomielite, há pouco tempo foi detectado um caso de poliomielite no Brasil, né? Uhum. E aí o seguinte, aí a gente estava nos preocupando em relação a isso, né? Então, assim, eu gostaria que você pudesse continuar, né, falando sobre essa questão. E se você estava falando sobre essa questão a questão política, ela está influenciando nessa questão da vacina, ou é um movimento que você acha que é além da política? Não, total, é 100% política, 200%, né? Porque a política, ela está totalmente ligada a isso e totalmente ligada aos interesses econômicos, né? Porque se você tem um governo liberal na saúde, é uma catástrofe num país com as condições que o Brasil ainda não tem saneamento. O Brasil não tem saneamento. E nas grandes periferias, nos grandes subúrbios, você pega a melhor cidade do Brasil, você ainda vai achar algum bairro sem saneamento. Então, Leila, sobre essa vacina. Ô Josiel e Leila, você falou da poliomielite, temos também o sarampo, né, Josiel, que estava praticamente erradicado do Brasil e voltou, né, vários casos. Exatamente, então assim, há alguns grupos que nós estamos detectando que algumas doenças, né, que já estavam erradicadas e que causam, inclusive, para nós, pessoas com deficiência, é um motivo de muita preocupação, porque são doenças que causam deficiência, né? Sim. O sarampo, por exemplo, ele pode causar algumas complicações, inclusive a cegueira, a poliomielite. Muitas pessoas acabaram ficando cadeirantes, né? Se tornando pessoas cadeirantes por causa da poliomielite. Então, se a vacina, a falta dela, ela traz um fator a mais que pode causar uma maior quantidade de deficiência, principalmente nas pessoas mais carentes, né, nas pessoas vulneráveis na questão financeira. Não é isso, Leila? Exatamente. A vulnerabilidade, assim... Mas você sabe que teve um tempo que as pessoas que cumpriam melhor a questão de manter em dia as vacinas das crianças era justamente atrelar os programas, né? Por exemplo, o Bolsa Família estava atrelado à condição
de vacina. Quando você rompe com um programa como o Bolsa Família e joga tudo isso no lixo e traz lá, sei lá, o Renda Brasil, eu não sei como está atrelado isso agora, porque na verdade eu não participo. Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil. Eu não sei se está, mas eu imagino que não, porque a questão do Bolsa Família é justamente integrar, né? Integrar a vacinação da criança, a criança na escola e a subsistência dessa família, né? Mínima, né? Ali para, né, sobreviver. Inclusive, Leila, eu digo a você que realmente hoje não é atrelado. As pessoas falam que o Auxílio Brasil ele vem como uma Bolsa Família, mas na verdade o modelo dele é diferente. Aí já perdeu esse vínculo com a vacina, né? E não tem nada, ele não tem esse controle na área de educação, porque, como você falou, o Bolsa Família é atrelado à questão da presença da criança na escola, da vacinação, da questão da saúde, né? Havia um certo controle sobre isso e era o que dava essa condição da família correr atrás, das mães, né? Dos pais correr atrás para que essas crianças tivessem esse apoio. E hoje não tem nada a ver, não é nada atrelado à questão, os pais não são, como é que se diz, não são responsabilizados nessa questão de estar mostrando a presença dessas crianças nas escolas ou em nenhum programa de saúde em nosso país. José, mantendo o cartão de vacinação em dias. Pois é, então nosso programa Sábado Meio-Dia, aqui com nossos ouvintes, aqui eu não passo pano para ninguém, não tenho compromisso com ninguém, a não ser com você, ouvinte, e com a verdade doa quem doer. Estamos entrevistando Leila, ela é técnica em enfermagem, né, e ela tem uma atuação também, né, no sentido de analisar os fenômenos que acontecem dentro da política e dentro da sociedade como um todo, né? Então, minha amiga Josi França, a voz da mulher em nosso programa. Josi França, eu queria que você pudesse nos dizer as horas para os nossos ouvintes, os ouvintes do programa Sábado Meio-Dia. Digo sim, querido, ainda bem que você retornou. Você faz falta por aqui. Alexa, que horas são? São meio-dia e 31. Meio-dia e 31. Na questão que trouxe aí, José, a orientação também para os familiares e para os pais, porque ninguém nasce sabendo da importância da vacina. Isso, eles eram chamados para conversar sobre também. Olha, por que na tua carteirinha é exigido tal coisa? Por causa disso, disso e disso. E hoje, neste governo atual que estamos vivendo agora, isso não é mais feito. Então tem coisas que a gente tem que explicar, porque isso não está em jornal nenhum, em TV nenhuma. A gente tem que ler, a gente tem que procurar. E tem gente que não tem tempo para isso, né, Gurizes e Leila? Isso, e assim, Josi, eu queria ver também o seguinte, quem foi aqui da equipe que quer ainda fazer uma pergunta e não teve oportunidade ainda, né, pra gente rodar a equipe aqui. JB, Fábio. Alguém? Joaquim também, fica à vontade, Joaquim. Também. Eu já fiz, eu tô quietinho, só tô ouvindo. JB tá por aí? Opa, estou na área. Vamos lá então. Minha cara é Leila. Essa doença, hanseníase, não é isso? Isso. É aquela mesma que deixa a pele esbranquiçada, é? Isso, pode ser um dos sintomas, mas nem sempre. Eu tô perguntando porque eu tenho um tio não, já faleceu. Ele tinha as mãos dele, só as mãos, assim, até próximo ao cotovelo, cheio de pintinhas brancas, bem branquinhas. Ele era meio moreno, então se destacava bastante, sabe? E eu quando na época era moleque, eu ficava pensando, por que o tio Martiliano tem essas mãos com essa cor? Né? Eu acredito que fosse sintomas dessa doença, que na época, inclusive, a gente chamava de lepra, né, pessoal? Isso. É um dos trabalhos do movimento, né, do Mohan,
justamente trabalhar na questão do estigma, né, da antiga lepra, que era uma condição de saúde diferente do que a gente tem hoje da hanseníase, né? Porque a lepra, ela poderia ser qualquer doença que se apresentasse na pele e que a pessoa tinha, na época, várias doenças que não tinham cura, como hepatites, como estágio final, né, da hepatite C, outras doenças que se apresentavam na pele que eram considerados lepra, assim como a hanseníase. Aí foi descoberto o bacilo, né, o bacilo de Hansen, deu esse nome, porque a partir do bacilo foi trabalhado na questão da cura, do tratamento e da cura, então já não é mais a lepra, é outra questão, agora é uma doença tratável e curável. Aí o trabalho do movimento foi setorizado, né? As pessoas que tinham sido internadas compulsoriamente, que até hoje, em colônias de pessoas que vivem, né? Porque foram separados da sociedade em decorrência do preconceito, né? Com a doença. Tem a questão dos filhos que nasceram nessas colônias, que foram separados dos pais e mandaram para os orfanatos, que é uma outra militância que está aí forte, aí não teve muitos avanços, não teve nenhum avanço, na verdade, nesse governo, né, que é a questão dos filhos separados. E tem a questão da prevenção, né, da luta pela questão da vacina e do conhecimento dos sintomas, que também é essa questão da mancha, que você falou, ela pode ser uma mancha esbranquiçada, mas também pode ser avermelhada. A diferença das outras manchas é que no meio dessa mancha, ela não tem sensibilidade, a pessoa perde a sensibilidade da pele. Então você pode fazer um teste em casa mesmo, se você tem uma mancha grande, não sabe como ela surgiu, de onde ela surgiu, pede para alguém cutucar, sem você ver, né, a pessoa que tem a mancha. Cutuca ali no meio da mancha, sem você ver a hora que está sendo cutucada. Se você não tem sensibilidade, você pode ser que seja hanseníase. Tem que ir num posto de saúde, pedir avaliação e relatar para a enfermagem lá, já que fez esse testezinho em casa. Mas também pode ser dores crônicas nos pés e nas mãos, na ponta dos dedos. Pode ser também formigamento, você perder a sensibilidade, então a pessoa se queima muito no fogo, tropeça, machuca o dedo e não sente, sabe? Pode confundir com outras doenças, mas esse também é um dos sintomas, sem manchas, só fica dormente a ponta dos dedos dos pés. Essa Então, temática, Leila, ela é fantástica porque, aliás, toda a temática que a gente traz no programa são fantásticas. Por exemplo, a nossa rádio, ela exibe todos os dias, de segunda a sexta, uma novela, uma radionovela. E recentemente foi exibida uma novela onde retratava o século XIX, final do século XIX, e um desses asilos não, chamou na estante, não é asilo não, onde colônia. Ficava só colônia, isso, só pessoas com hanseníase. E era uma coisa assim, triste, só de você ouvir, porque o rádio só tem o áudio, né? Era um trabalho muito bem feito, onde mostrava realmente as pessoas com o estágio bem avançado da doença, uma coisa assim, horrenda. Né? Então, assim, é uma coisa que retrata a realidade de ontem, né? Da época. E, por exemplo, onde ele mostrava um senhor, por exemplo, onde o corpo dele já estava totalmente apodrecendo, caindo pedaços do corpo, da pele. É uma coisa triste, mas realmente é um fato retratado, mas são fatos que já foram reais na vida humana, né? É uma realidade que, assim, a gente precisa conhecer a história, mas a gente não pode se prender a essa... a história é importante para a gente não repetir o erro, né? Mas a gente tem que avançar aí na discussão sobre a hanseníase, para você, quando você pensar nos primeiros sintomas, não ser essa imagem que te vem à cabeça, entendeu? Ser uma imagem de que sim, vou no posto de saúde, vou tratar e vou curar, como qualquer outra doença, né? Vai lá, trata e cura. Hoje em dia é isso, é essa a realidade. É isso. O programa Sábado Meio-Dia, aqui nós estamos conversando com Leila, e ela está falando sobre diversos assuntos, né? Ela que é técnica de enfermagem,
está falando sobre diversos assuntos, inclusive sobre a questão da hanseníase. Leila, você falou em prevenção. Qual é a prevenção para a hanseníase, Leila? Como é que as pessoas podem se prevenir? Olha, a prevenção, ela está muito ligada à questão... ela é mais complexa, assim, ela está ligada à questão socioeconômica, mas também está a questão de você ter um diagnóstico precoce, porque tem casos de pessoas conviver na mesma casa e apenas uma pessoa ter a hanseníase, entendeu? E os outros morarem, compartilharem talher e tudo, e simplesmente não pegar a doença. Então, na verdade, eu acho que a principal prevenção é o conhecimento, é você ter o conhecimento e ter um diagnóstico ali precoce, sabe? Porque a vacina, né? Acho que o principal de todos seria a vacina. Estatisticamente, em situações de vulnerabilidade extremas, de falta de saneamento, tem um maior número de casos, né? Mas nem sempre. Pode ser que pessoas também que morem em qualquer lugar possa vir a ter a doença. O Djalma levantou a mão. Quem? Djalma. Diga aí, Djalma. Doutor Djalma Santana. Eu estava perguntando, como eu falei para ele em relação à vacina, entendeu, José? Porque eu, quando criança, não tomei, não. Aí eu peguei meu telefone e mandei uma mensagem para minha mãe. Ela disse: não se lembra de ter me dado essa vacina. Então, eu vou me precaver, vou tomar logo, viu? No caso do aproveita aí, porque a gente está no pensamento positivo, mas se amanhã der treta lá, aí vai piorar aí essas histórias da vacina, capaz de fecharem até os postos de saúde. Rosião. O já tá um caos lá. Rosião. Ó, Fábio. Diga, Fábio. Consegui retornar. Primeiramente, boa tarde, Leila. Boa tarde a todos. A questão, Leila, dessa doença aí que você citou, pessoas que têm diabetes, a gente pode constatar que tem imunidade baixa, né? Que a diabetes faz esse estrago. Há um risco da pessoa com diabetes pegar esta doença também, ou, Leila? Ou os riscos são outros? Olha, o conhecimento que eu tenho, né, porque eu não sou médica, patologista seria o ideal, assim, para responder a fundo, né? Mas pelo que eu sei, o risco é igual de qualquer pessoa contrair, não aumenta, pelo que eu sei, né? Mas daí teria que estudar um pouco mais a fundo para ver se tem algum risco a mais. Mas até onde eu sei qualquer pessoa pode contrair. Porque ela é uma doença neurológica, né? Você pega pelas vias aéreas ali, boca e nariz, e ela se instala no seu sistema neurológico. E daí vem essa questão da pele e tal, então é difícil dizer assim. Gente, viu? Por isso que em vários lugares eu ainda uso máscara. Essa máscara veio pra ficar, gente. Pois é, né? E tem muita Mas gente... é um contato prolongado, sabe? A hanseníase ela não transmite. Tanto que eu falei assim, tem pessoas que convivem na mesma residência e uma só contrai, e é comum. A maioria das pessoas que eu conheci não foi a família. No máximo, assim, a família numerosa de 5, 6 pessoas, 2 pessoas da família contraem, o restante não. Porque também, quando você procura a unidade de saúde e ela faz o teste é rápido, né? O teste, claro, se tiver o kit, se a unidade estiver equipada, como deveria estar, né? Os recursos chegando. O kitzinho para fazer o teste de hanseníase, ele é simples, pode ser feito um teste rápido. E você já dá a primeira dose. E com 48 horas, ali nas primeiras horas, você já para de transmitir. Entendi. O programa Sábado Meio-Dia, né? Estamos aqui conversando com Leila, batendo papo para falar sobre assuntos relacionados à saúde, a questão de políticas públicas também, né? Porque quando a gente fala sobre essa questão,
nós estamos falando de políticas públicas, né? E é muito importante a gente ter uma noção. Eu me preocupo muito, Leila, ultimamente, com a questão do nosso país, a questão política, porque essa paixão, essa loucura que está acontecendo, né? Essa loucura coletiva acaba diminuindo a questão do debate saudio sobre a política pública e sobre a política. As pessoas ultimamente... Josiel, você me fez lembrar o José Saramago, grande escritor português. Ele escreveu um livro chamado Cegueira Branca, onde uma sociedade por inteiro se tornou cega em sentido social. E era uma coisa, a narrativa do livro é muito engraçada, tá? Exatamente. Então, estamos vivendo hoje assim, uma cegueira branca, né, social. Que virou o filme Ensaio sobre a Cegueira, é muito interessante, porque assim, nós estamos vivendo uma sociedade, nós vimos ontem, por exemplo, no debate, né, depois a gente vai até falar, a gente não vai entrar agora, né, porque a gente está aproveitar os conhecimentos aqui de Leila, mas vamos falar também um pouquinho mais adiante, e nós estamos vendo que assim, a questão da política está indo para um lado, em que as pessoas estão discutindo quem é o pior, quem é o menos pior, né? Vamos esculhambar aquele, vamos derrubar aquele o máximo que puder, e esquece de se discutir que amanhã o nosso país... mente mais, quem mente menos. Quem mente mais, quem mente menos, quem roubou mais, quem roubou menos, quem fez mais. Então é muito triste para a gente ver, a gente que trabalha com a visão mais social da coisa, e aqui o programa Sábado Meio-Dia, a gente tem esse viés de estar levando informação, notícia, comunicação para os ouvintes, né? Então assim, a gente fica triste de ver essa situação, porque as pessoas acabam não se dando conta do que está em jogo, na verdade, né? Então há as cortinas de fumaças que são lançadas para que as pessoas não vejam o que está em jogo, né? Que é política, porque é a vida da pessoa, né? É a educação no nosso país, como é que está, é a saúde, né? É a questão da infraestrutura. Então assim, a gente vê pouco essas discussões quando a gente sabe que precisa, né? Principalmente a população mais carente, o brasileiro que não tem acesso, né? aos recursos financeiros. Então a gente vê o quanto a gente está perdendo, né? Com essas discussões, e que infelizmente a gente não vê caminhos, pelo menos em breve, para mudar isso. Então a gente vê a questão da paixão, da loucura chegando ao máximo, e a gente não vê perspectivas, né? Quem sabe... E o que eu acho mais engraçado, José, o debate de ontem, por exemplo, né, quando Lula questionou o Bolsonaro na questão do orçamento para o ano que vem, ele disse, não, mas isso a gente resolve depois. Ou seja, a gente, quem pesquisa sabe que o orçamento do ano que vem, do governo, ficou muita coisa de fora, né? Muito corte de verba na saúde, na educação, na farmácia popular, enfim. E ele diz, não, mas ano que vem a gente resolve isso. Quer dizer, para ele não está preocupado com amanhã. Ele está preocupado com a eleição. A partir de janeiro, ver o que pode fazer para resolver, né? Se pode fazer alguma coisa. Nós temos uma tal da PEC, a PEC 55, né? Que acabou colocando teto de gastos, né? Tirando dinheiro da saúde, da assistência, da previdência. E há muito tempo nós temos situações muito complicadas em que nosso país, por exemplo, os recursos para a área social, por exemplo, os CRAs, se diminuiu 99% do dinheiro para os CRAs. Então, quem está bancando os CRAs, na sua grande maioria, os municípios que não têm recursos. Então, o recurso para os CRAs, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que é a porta de entrada das pessoas mais carentes do social, né? Quem trabalha na área social sabe que os CRAs o órgão onde as pessoas mais carentes, ela bate na porta para saber se tem um benefício, para saber se tem direito a um BPC, para saber se tem direito a um documento, né? Para saber se tem direito ao próprio Auxílio Brasil. Então, esses centros de referências, eles tiveram um recurso diminuído de 99%. Então, os municípios que estão bancando, de uma maneira muitas vezes precária, os CRAs, né? Então, assim, é muita coisa que está sendo feita nesse país e que a gente não sabe para onde é que vai. Ô, José, recurso tem demais.
né? Desculpa eu cortar você. Cortar não, né? Toma aí a palavra. Mas isso aí está remetindo, você está remetindo a sua fala ao início do que Leila falou, quando ela disse no governo de Dilma Rousseff, lá para cá, infelizmente a saúde está sendo realmente cortada os gastos lá para cá. Ela mesma, né, como é militante nessa área, pode nos descrever melhor ainda, né, o quanto está sendo escasso cada vez mais o recurso, né, para a saúde. A Josi até levantou a mão, doutor Djalma. Acho que a Josi pediu Mas a eu palavra. deixo a Leila falar, porque era isso que eu ia dizer para introduzir ela. E depois Isso. que a gente já linkou a política, que não tem como não fazer isso em vários assuntos, ela também trazer um pouquinho do trabalho de conclusão dela, que também remete a muitas coisas que aconteceram e infelizmente ainda vem acontecendo nesse governo. O que tu acha, Leila? Gurizes. Realmente, quando a gente estava ali no processo tramitação do impeachment da Dilma rolando lá no Congresso, né? Em 2015, foi isso? Foi, né? E eu tava lá em Brasília, no dia que o Eduardo Cunha aceitou o processo dela, eu tava lá. Era a Conferência Nacional de Saúde, a última que a gente teve, grande Conferência Nacional de Saúde, né? Eu estava lá também, Leila. Tava lá. Nossa, tava lá e ninguém se viu. Pois é, tava lá e a gente fez até uma manifestação. Eu acho que a gente não se conhecia, porque foi em 2015, Josiane. Pois eu subi até no carro. Que eu sou É dela. isso. Também tava lá, foi? Eu tava lá com o Mohan, fui relatora de das salas lá e tal. Tava acontecendo normalmente até o Eduardo Cunha aceitar. E daí no outro dia, né, já virou aquela coisa tal. E a gente estava com um projeto em andamento no Brasil, né? Era para ser daí expandido, sul-americano, mas era pela ONU, que veio pela recursos para a questão de saúde aqui, né? Pela Pan-Americana aqui de saúde. E teve uma parceria com o governo, com os estados e tal, para fazer foi feita uma grande pesquisa dos estados mais endêmicos, treinamento de toda a militância, chamado lá em Brasília para treinar, dividido em equipe, tudo muito bem organizado, a gente tinha que cumprir metas e tal. E aconteceu esse impeachment no meio desse caminho, e a gente não conseguiu, era para durar 4 anos o projeto, né? E a gente conseguiu fazer só os 2 primeiros anos. Então era um projeto assim, ali você foi nítido, assim, porque o recurso, pequena parte do recurso era do Ministério da Saúde, né, para finalizar o projeto. Mas os voluntários estavam trabalhando voluntariamente, então, tipo assim, recurso humano só pagava o custo mesmo, a passagem e o hotel, a gente não cobrava para trabalhar, né? Então, esse projeto, nesse nível, assim, de qualidade, e a gente tinha uma equipe bem completa, que é sempre um médico. Ô, Josiel, desculpa eu interromper a fala. Como eu estava no início falando que o Google Meet desativou aqui, só falta 8 minutos para encerrar, que só vai 1 hora. E quando encerrar aqui, eu vou mandar um link de novo pro grupo e vocês tentam entrar, né? Pronto. Viu? Por enquanto fica aqui no Google Meet, né? Mas na rádio não transmite. Quando encerrar os 8 minutos, eu passo outro link e envio para vocês, viu? Ok, Joaquim. Então, só para ter um exemplo, assim, de que esse corte foi drástico, né? Nessa situação. Fora todos os outros daí, repasse, né? Igual, acho que o Josiel falou, né? Repasse municipal, que daí o Bolsonaro, ele quer o vínculo com os estados, não quer com o município, né? E tem toda essa questão. A gente sabe que isso não funciona. Lá nos bairros onde a questão é gritante, não funciona. E paralelo a isso, né, que a Josiane falou da questão do meu trabalho na ciência política, a minha conclusão de curso é de graduação, viu, Josi? Que ainda chego lá no mestrado, mas ainda não. Eu tô profetizando, mulher. É que
O artigo ele foi publicado num livro, foi premiado e tal, mas não foi mestrado não, foi graduação. E o título foi Mulheres Cegas e com Baixa Visão, do Estigma às Políticas Públicas. E daí a minha base de estudo foi o movimento, o MBMC, né? Com o conhecimento que eu já tinha de movimento e de estigma do Morin, aí eu usei como referência teórica o Goffman, né? Para fundamentar a questão do estigma e que isso, como isso é trabalhado dentro do movimento social, como isso é feito até chegar à questão da política pública. Então, quem quiser, eu posso depois mandar para a Josi, divulgar o link do livro. Manda de novo. Que é da Federal aqui do Paraná, que saiu, né? Mas ele faz essa transição assim das questões do indivíduo, né, que é estigmatizado e que ele leva isso para um coletivo e que entende isso como uma questão coletiva e a partir daí usa os estigmas para provocar, né, para provocar. Filho da puta que tá com a condição aí ligado ao alto. Eu não sei. É que tem alguém que tá mexendo no telefone ou no microfone e tá interrompendo tua fala, Leila. Porque no Meet fica assim, né? Já vi que não sou eu, acabei de enxergar aqui que não sou eu, viu? Tá. Continua, Leila, por favor. Então foi trabalhada essa questão, né, de como levar a política pública, né? Daí o meu foi bem específico, que foi do movimento de mulheres cegas e com baixa visão, né? Que é o movimento tem uma questão do movimento como um todo, né, de pessoas com deficiência, mas tem uma particularidade das mulheres cegas e com baixa visão e que precisava ser estudado. E no caso eu estudei. Para poder a gente se entender, né? Entender como usar isso para a produção de política pública, né? E digo de passagem que esse trabalho da Leila não é à toa, que saiu numa revista, né, Leila? E ela me compartilhou na época. Eu acho que eu até tenho salvo ali, mas assim mesmo tu me encaminha que eu faço questão de compartilhar com os meninos para que eles tenham o privilégio de ler. Por que não? Os bastidores aí, os bastidores de Josiel estão saindo no ar, que beleza. Pronto, gente. Foi bastidores um problema aqui da questão política mesmo, né? Só aqui muito alto aqui, mas graças a Deus já tenha resolvido. É, isso aí, Josiel. Resolvendo as... Mas, ô Leila, deixa eu te perguntar. Essa questão do seu TCC, o que levou você a se inspirar a fazer o TCC dessa magnitude que, mesmo sem ler, já achei maravilhoso? E mandando um abraço para todo o pessoal do Facebook, Josi, que tá acompanhando aí, né? Mandando um abraço para esse pessoal maravilhoso que todo sábado se liga no sábado meio-dia através da página de Josiane França no Facebook. Isso foi o MBMC, né? O Movimento de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, que na época eu estava atuante no movimento mais do Morin, só que aquela questão, o Morin eu entrei pela questão da saúde, que eu trabalhava com isso, né? Quando eu fui afastada pela questão da baixa visão, aí eu falei, opa, e agora? Aí eu fui em busca daquilo que eu sabia que funcionava, que eu falei assim, eu preciso achar um movimento para mim. Aí comecei a procurei várias coisas e tal, várias situações, e achei no Facebook o Movimento de Mulheres Cegas. E na época elas estavam se organizando para o encontro de Salvador, lembra, Josi? O de Salvador eu não fui no de Aracaju. Tava se organizando para o encontro de Salvador. Aí do nada não, né? Tudo, né? Mas eu me organizei e fui. Eu tinha conseguido o transporte, peguei o ônibus, 4 dias de viagem de ônibus e fui para Salvador, Curitiba, Salvador.
Aí quando eu cheguei lá, que eu vi o nível de debate das mulheres, entendeu? Que eu vi assim, várias mulheres de várias situações diferentes, assim, sabe? De vários lugares, de várias condições na sociedade, de família, de estruturas familiares diferentes. Debatendo. Aquela brigueiro legal que é em movimento. Sabe? Aquela discussão assim que formou ali uma liderança e vamos para debate construtivo. Um debate construtivo. E formou uma liderança porque a gente precisa se organizar e precisa avançar na discussão e precisa sair da bolha e tal, e foi. Aí desse foi um encontro de Aracaju que a gente já conseguiu sair um pouquinho da bolha, né, Josi? Ficar numa pousada, a discussão foi feita numa faculdade, né? Auditório de uma faculdade. Leila, a gente conseguir sem ter corte na tua fala. Mas eu jogo um link lá e falo aqui, né? Fica falando lá. Eu disse, falando no ar. Olá, olha, vocês que estão no retorno aí, você vai lá no grupo e clique lá no link para entrar novamente, viu? Que o link, primeiro link, expirou. Aí você entra no link lá, ok? Tá lá só o coelho da rádio gritando lá. Isso, Djalma. Agora peça aí que os outros entrem, né? Já. Pronto. Aí pode prosseguir a Leila com a entrevista. Ah, tá. Caiu mesmo a ligação? Tinha caído. Pronto. Estamos de volta. Ô, Josiel, rapidinho aqui, a galera tá piada, viu? Saiu, voltaram rapidinho, viu? Tá bom. Sábado, meio-dia, estamos entrevistando Leila Lima. Daqui para o próximo jornal a gente resolve essa questão de Google Meet, que tá expirado, entendeu? O link. Ok, Joaquim. Então, assim, Leila Lima, ela além de técnica de enfermagem, também é cientista política, ela tem um trabalho bacana em relação também ao Morran, né? Então, uma entrevista muito importante. Minha amiga Josi França, as horas aí, por favor, Josi França. Um momento. Alexa, que horas são? São 13 horas e 2 minutos e tem alguém cutucando no botão e saindo ao vivo e sem cores. Ô, Josiel, tu me permite uma fala? Doutor Djalma, antes de você falar, eu gostaria que nosso amigo, meu amigo Joaquim Alves, né, e JB também, essas nossas rádios parceiras, nossas amigas parceiras, rádios que fazem parte da maior rede de rádio web do Brasil, também com a nossa página da nossa querida Josi França. Acesse aí a página de Josi França. Então, meu amigo JB, as rádios parceiras aí, JB. Ele não está no ar ainda não. Vou falar aqui um pouquinho, não estou podendo falar muito, mas a rádio Web Livre com a pessoa de Edinaldo, que está entrando agora, né? Rádio Literária, Rádio JR, uma rádio nova agora, a de Junho Bispo, né? Que
está conosco, né, a JRB Sertaneja Arapiraca, de nosso amigo Júnior Bispo, lá em Arapiraca, e a Rádio Net Digital, ok? Ok, meu amigo. Júnior Bispo, nosso abraço em Arapiraca e os demais parceiros também da Web Rádio. E meu amigo JB, as parceiros também da Web e o Rádio. Edinaldo lá, né, José? Lá em Bodocó, Pernambuco, nosso grande... Edinaldo em Bodocó, grande abraço também, né? E aí no Paraná também, nosso amigo aí do Paraná. Zé Pereira. Daniel, a galera toda que está acompanhando e transmitindo o sábado, meio-dia. Meu amigo JB, as emissoras parceiras aí, JB. Pronto, já entrei no novo link. Rádio Som de Adoradores, lá de São José dos Pinhais, Paraná. Rádio Nova Inclusão, nosso amigo Zeli, na cidade de Inchu, Bahia. Juntos na mesma sintonia, Rádio Melodia RN, também lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, na pessoa do L. Carlos Josiel Barreto. É a grande rede de rádio, transmitindo sábado, meio-dia. Muito obrigado a cada parceiro, a cada ouvinte que estão ouvindo sábado, meio-dia. Muito importante para a gente. Trazemos o melhor para o ouvinte, trazemos informações, esclarecimento, notícia, né? Durante a semana, as notícias, dia de sábado, nós estamos aqui para levar até você e também fazer os comentários. É muito importante a gente trazer essa reflexão, né? Hoje, como eu falo, desse momento acirrado que nós estamos vivendo, e a gente precisa mais reflexão, mais empatia e menos violência, menos combate. Nós precisamos entender o nosso papel enquanto cidadão e cidadã. E a gente vê, por exemplo, Leila falou e minha amiga Josiane falou da última conferência de saúde, a grande conferência, né? Eu estava presente também. A gente vê o quanto a gente perdeu nos últimos anos, porque as conferências, ela, além de levar as propostas da sociedade para o poder público, ela formava lideranças, a gente tinha contatos, né? A gente fazia esse trabalho. Eu que participei de quase todas as conferências que nós tínhamos no Brasil, né? Participei tanto municipal como estadual, cheguei a nacional em várias delas, né? Por exemplo, a pessoa com deficiência, desde 2016 não tem uma conferência nacional, né? A última conferência da pessoa com deficiência foi em 2016. E nós não tivemos mais conferências que tivessem o apoio do poder público. As conferências que aconteceram nos últimos anos foi a conferência geralmente convocada pela sociedade civil, por alguns estados, e que não teve a ressonância a nível nacional. Então, quanto a gente perdeu para vocês terem uma ideia, o SUAS, né? O Sistema Único da Assistência Social, ela surgiu a partir do debate das conferências, né? Estava lá a assistência social na Constituição, mas o SUAS, em 2005, eu estava presente lá na Conferência Nacional, onde foi implantado o SUAS. Então, assim, a saúde foi reforçada com as conferências. Então, quanto a gente perdeu de participação, Leila? Eu estava lembrando aqui, nos últimos anos, sem a questão das conferências, o apoio do Poder Público Federal nas conferências, que a sociedade leve as demandas, né, do Poder Público, e que a gente sabe que em Brasília saem os projetos lá trancados, né, no gabinete. As pessoas acham que fazem mágica, né? E que, na verdade, o que faz com que um bom projeto ele possa ser executado é através do debate e das discussões com a sociedade. Exato. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso, da participação, né? A gente tem perdido também muita participação, né? José, só uma pergunta rapidinho aqui que eu falei para você. Eu estou vendo os níveis das mulheres, Leila, Josiane, as outras convidadas. Eu estou com medo das mulheres, viu? Que cada vez mais, viu? Brincadeira, viu? Não tem medo não tenha medo não. A gente tem que entender que as mulheres realmente já têm o lugar delas. E que... Eu tô brincando assim, mas eu tô entendendo, né?
Não tenha medo, companheiro. Não tenha medo. Apenas respeito. Eu não tenho, não. Eu tenho medo da língua de Josiane. Ah, mulher. Ô, Leila. Vamos, Leila. Frase, a Leila já me conhece. Ela entendeu essa frase que ele trouxe aí. Claro. Doutor Djalma, Oi. é por isso que quando a Josiane está, eu me sinto protegido, porque ela fica do meu lado ali, qualquer coisa que tentam me acertar, ela protege, e eu protejo ela também, né? Você vê? Eu Leila, relato, né, Fábio? Tá vendo um só, defende Leila, o como o outro. programa Sábado ao Meio-Dia é descontraído, Leila? Um defende o outro, tanto é que uma coisa, é 2 contra Paulo Fernando, ele tenta vir contra os gremistas já vêm com tudo pra cima dele também, viu? Tanto Então é melhor É, ficar ele quieto. Ele tá dando Deixa risada ele de orelha a quieto, orelha aí, porque ó. senão... Viu? Depois eu que aguento aqui. Paulo Fernando ele tá dando a risada de orelha a orelha aí a campanha internacional, uma bonita campanha aí com o Mano Menezes, tá uma campanha maravilhosa aí do Inter. A título de informação, Josiel, o Mano Menezes ele conseguiu superar o recorde de Abel Braga no comando do Inter no ano 2020, que foi 12 jogos sem perder. O Mano Menezes já conseguiu atingir 13 vitórias. Infelizmente ele 13 veio aqui jogos sem Bahia perder. ferrado, mas 13, o número tá bom, bonito esse número. Podem parar por aí já. Ô, pessoal, deixa a Leila falar, porque eu fechei a Sim, conversa e acabei te cortando, olha um Leila. pouquinho Perdão. da perda, né, de participação, né, da sociedade nessa questão por causa das conferências, né? Ah, sim. O enfraquecimento dos conselhos é uma estratégia liberal, né? É uma estratégia do governo que vem com esse papinho liberal. A primeira coisa que faz é enfraquecer a participação da sociedade. Quanto menos gente metendo o bedelho no dinheiro ali, mais eles decidem aonde eles vão colocar, qual clínica que tem qual diretor ali, sócio entre eles, que eles vão mandar esse dinheiro, né? Então, eu já falava isso muito antes, né? Mas é aquela história, a gente fala, né? Aí a gente fica com aquela fama de falar demais, mas daí quando acontece as pessoas falam, nossa, ela falava isso já, lá desde... Eu participava do conselho quando eu trabalhava na prefeitura, eu era vice-presidente do conselho no meu município lá. Eu era representante dos trabalhadores. E eu estava sempre assim puxando o debate para a questão assim da saúde, né, dos profissionais de saúde, a saúde mental principalmente, né, que era uma coisa que estava bem. E as pessoas tinham medo, né? Os funcionários tinham medo de lutar pela sua saúde, sendo trabalhadores da saúde. Então, tive que fazer algumas coisas bem mais assim. Mas, enfim, infelizmente, agora a gente vai ter que estudar uma maneira de como a gente vai retomar isso. Mesmo que volte, não vai voltar a ser como antes. Eu fico pensando, de que modo que a gente vai retomar? Ou vocês acham que eu estou errada? Completamente certa. É isso, Leila. Eu gostaria de trazer uma reflexão aqui. Você entrou numa coisa importante. Você acha que depois do que acontecer que acontecer amanhã, né? Nada será mais como antes, né? Acho que também eu penso dessa maneira, né? Que a gente vai precisar talvez se reinventar até enquanto movimento, né? Eu acho que está posto um grande desafio, né, para movimentos sociais no Brasil, para ver como é que a gente vai poder enfrentar tudo isso que virá a partir de amanhã, seja quem ganha a eleição, né? Nós vamos ter muitas dificuldades. Porque aqui em Curitiba, não sei se ocorre isso, assim, o que acontece aqui é que o emparelhamento da questão da direita, ela se fortaleceu muito nos conselhos com as igrejas. Então as igrejas aqui se uniram de uma forma para derrubar tudo que é considerado progressista, de esquerda, de liberar, por exemplo, assim, o CAPES é considerado uma questão de esquerda, um tratamento diferenciado para uma pessoa em situação de condição de uso de substância química. Não, tem que internar. E tem que internar onde? Na residência terapêutica
tal e tal igreja. É isso que é destinado à verba hoje em dia. Mudou, voltou, regrediu, retrocedeu 40 anos de saúde mental. Acho que você traz um olhar muito importante, que é esse olhar também dessa mudança. Por exemplo, os conselhos, eu tirei aqui, por exemplo, conselho tutelar, né? Conselho tutelar aqui em nosso município, na última eleição, me parece que dos 5 conselheiros, 4 conselheiros são ligados a igrejas, né? Exato, José. Aí a gente fica pensando assim, rapaz, Leila trouxe uma reflexão agora, nada contra as igrejas, eu acho que, né, a igreja ela tem o papel dela, mas quando você leva isso, o olhar religioso para as políticas públicas, isso pode trazer complicadores, né? Principalmente porque quando se analisa um projeto e se vota recurso público, as pessoas ligadas à religião, elas tendem a votar pela fé delas e não pela ciência. Falo aqui, né, Leila, como a Leila já sabe, os guris também, já falei várias vezes aqui que eu sou evangélica, sou cega, mulher negra, não retinta, casada com um homem negro, retinto, esquerdista, contrariando tudo e mais um pouco que é imposto por esta sociedade que vivemos agora. Eu tenho me estressado muito em dizer que eles estão desrespeitando as igrejas e a palavra que está escrita na Bíblia, que eles não estão lendo. Eles estão fazendo o que eles querem. Porque no momento que eles tornaram um púlpito, um palco de comício, isso já transgride várias coisas que tem na própria igreja, na própria Bíblia, a qual eles dizem que servem. Eles dizem, então eles não estão fazendo o que é. Eles estão dizendo que estão fazendo o que é, porque é só ler Pedro 2. E lá na Bíblia diz, uma das únicas vezes que Jesus se enraiveceu foi quando fizeram o templo dele de lugar de venda de mercadoria. Ele nunca quis isso. É agora que eles estão inventando um novo modelo bíblico. E isso é muito, muito sério, porque infelizmente estão deixando de lado tudo que Jesus pregou, né? E estão inventando novas religiões, uma nova pregação, porque esqueceram de tudo. Exato. Parece que o que Jesus pregou não está valendo mais nada, né? É por isso que eu digo todo dia que existe hoje muitos crentes e poucos evangélicos, poucos cristãos, né? Muito crente, porque crente pode ser qualquer um, você pode acreditar em qualquer coisa, não importa. Tu crê, né? Tu creu? Tu crê, então tu pode acreditar no que você quiser. Agora, cristãos e evangélicos são poucos, principalmente os cristãos de verdade, que seguem a filosofia de Cristo, porque eu tô vendo assim, eu fico abismado, né, com tanto assim, mudanças, né, naquilo que Jesus sempre pregou, e tá ao contrário. Eu digo, gente, é isso que é a igreja cristã. José, no nosso país é complicado, muito difícil hoje, né? José, respeitando todas as religiões, a gente respeita todas as religiões, todos os credos, a questão, mas assim, está sendo levado para a política, para os movimentos sociais, como Leila falou aí, partes ruins, né? Daquilo que a gente pensaria completamente contrário, porque religião, igreja, né? A gente lembra de igreja, lembra de amor próximo, de fazer o bem, de procurar ajudar as pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam, né? E é essa a pregação, e esse é o lema que deveria ser. A gente não vê isso na prática, né? Infelizmente hoje, não agravando a todos, mas em grandes maiorias, a gente não vê esse tipo de pauta ser colocado como a principal pauta, né? Dentro de uma igreja, dentro de um movimento religioso. Nosso país. Aproveitando, José, você aí que faz parte de uma congregação que é católica, que é cristão evangélico, que está sendo acuado a direcionar o seu voto em uma pessoa que você não quer, isso é crime. Você pode denunciar no Ministério Público. É crime. Exatamente, José. Crime mesmo. E também, José, desculpa eu pegar esse gancho,
que é um assunto muito delicado, mas eu só falo isso em uma curta palavra que Jesus disse: dê a César o que é de César, pois César era político, e dê a Deus o que é de Deus. Então, Jesus deixou bem claro, bem separado isso aí, mas as pessoas não estão separando, não. Só essa é a minha fala, Josiel. Pois é, o programa Sábado Meio-Dia, aqui informação, notícia, comunicação, tudo que você precisa saber aqui no nosso programa. Estamos conversando com Leila Lima, um papo muito descontraído, mas muito sério, em relação à atualidade do nosso país, em relação à saúde, né? E a gente precisa, a saúde é o maior bem que a gente tem. E o SUS é o maior patrimônio que o nosso país tem, não temos outro patrimônio. A saúde, olha, às vezes tem pessoas que pensam assim, o SUS, lembra de quê? Lembra de que falta um exame, não consegue um exame no tempo adequado, às vezes uma cirurgia dá trabalho para se conseguir, demora muito, mas o SUS é muito mais do que isso. O SUS é gigantesco, o SUS é a vacina, né? O SUS tem um produto de beleza, ele passa pela Anvisa, ele passa por um controle. Então, assim, o SUS é um freio também para a ganância, né? De empresários que querem fazer as coisas de qualquer maneira. Então, todos os produtos que têm relacionado com a saúde, ele passa por uma fiscalização do SUS, tem a fiscalização, tem a vigilância sanitária. Então, assim, o SUS é muito grande, é muito gigantesco e traz muito benefício para as pessoas, principalmente aquelas que não podem pagar, hospitais que não podem pagar, mas também a toda a população no coletivo, porque quando você usa um produto, por exemplo, que ele foi inspecionado, que ele foi acompanhado pela vigilância, você tem segurança de você estar usando um produto que ele é de qualidade e que não vai prejudicar a sua saúde. Então, assim, a gente precisa, eu não sei como, mas divulgar mais o SUS e ter estratégias de mostrar o que o SUS realmente representa para o brasileiro, né? A gente quer uma coisa muito séria, é uma coisa que deveria ser sagrado também para nós, seria o SUS. Não abrir mão do SUS como um sistema que é gratuito, que é universal. É o único sistema que é universal. Qualquer pessoa, por mais rica que ela seja, por mais pobre que ela seja, ela pode acessar o SUS, ela pode ser beneficiada, né? Você pode ser mais rico como for, é o que ouvindo aí o nosso programa. Você pode ser rico como for, você pode ter o dinheiro que for, mas se você tiver um acidente, você é direcionado rapidamente para um hospital público, depois você pode ser transferido. Mas se você, ou então o SAMU é chamado, então o SAMU é SUS, o hospital público é SUS, então você pode ser mais rico que for, se você cair num lugar, aí na rua, ou se você tiver um acidente, quem é chamado? O SAMU, né? Que é um atendimento. Quem é chamado? Você vai para onde? Para o hospital público. Depois. Ô, Josiel, só pegando um gancho do que você falou, eu me lembro uma vez que eu estava em Salvador, certo? E aconteceu um acidente com um turista americano, certo? E minha irmã trabalhava no hospital. Aí chegou esse turista, ele foi atropelado, aí depois que foi atendido, tudo bonitinho, ele perguntou quanto é que ele devia para poder pagar no hospital no SUS, né? Já que lá nos Estados Unidos o SUS não existe. Aí foi bem engraçado, minha irmã deu muita risada, né? Pois é, gente. Então, assim... E outra coisa, Josiel, quando tu traz essa informação que muita gente não sabe, que os ricos também têm direito ao SUS, todo mundo tem direito, é justamente por isso que os agendamentos demoram. Porque ao contrário de um plano de saúde, que são só as pessoas que têm poder aquisitivo, que têm um plano de saúde que atende às especificidades das quais elas precisam, ao contrário do SUS, toda e qualquer pessoa, até este homem energúmeno que está no governo, se ele quiser ser atendido pelo SUS, ele vai lá e consegue. Pois é, porque assim, nós temos no Brasil a segurança... a segurança social, né? Seguridade social, que é o INSS, que é para quem paga, né? Você é contribuinte, você tem direito ao INSS, você tem assistência social para quem precisa e o SUS para todos, né? Então, assim, você tem o SUS, que é para quem precisa, a
a Previdência, que é para quem contribui, e o SUS, que é para qualquer pessoa. Então, como eu volto a falar, as pessoas mais ricas que possa ter no Brasil, né? Se tiver um acidente, tiver um problema, ele vai para um hospital público. Depois, ele, né, pode ser transferido, pode ir para outro lugar, né? Mas tem acesso, qualquer pessoa, por mais dinheiro que tenha, naquele momento precisar do SUS. E outra coisa, todos precisam do SUS, porque nós temos vários órgãos dentro do SUS que são órgãos fiscalizadores, são órgãos que estão ali para poder apurar, né, o que está sendo feito para a saúde. O remédio, né, o remédio ele só é distribuído a partir do momento que é autorizado pela Anvisa, enfim. Então, tudo essa gama de trabalho que é feito pelo SUS é muito importante para as pessoas, para a saúde das pessoas. Infelizmente, a gente não vê muita divulgação sobre isso. Sim? Tem 3 palavras que resumem o SUS, né? Que é o princípio: universalidade, integralidade e equidade. Resume tudo que o SUS faz. E é justamente nessas 3 questões que os últimos governos têm tentado enfraquecer, né? Universal, integral e com equidade. O atendimento. Pois é, o programa Sábado Meio-Dia, informação, notícia, aqui tudo que você precisa saber. Hoje é 29 de outubro, amanhã é um dia importante, um dia muito importante. Eu peço a você ouvinte do Sábado Meio-Dia, você que está ouvindo nosso programa, vá votar, independente do que você acredita, independente do que você pensa sobre o nosso país, mas vá fazer a sua contribuição para a sociedade, para o seu voto, vá dar seu voto, né? Vote com consciência, como o Josi falou, não aceite pressão de ninguém, vote com sua consciência, vote com seu coração, com o que você acredita. A gente precisa que a democracia ela seja realmente cumprida em nosso país, que a gente tenha um pouco de democracia realmente. É o único momento que o voto do mais importante, né, personagem do país, e o voto, e você que está aí, ou qualquer pessoa que não tem sequer um local para morar, tem o mesmo peso, o mesmo voto que vale do grande empresário, vale de você que está aí, vale meu, vale do doutor Djalma, vale dos nossos amigos aqui, nossa querida Josi França, né, de Leila, de Fábio, de JB, enfim. Todos nós, nesse momento, temos a mesma importância, o mesmo peso. Então, vá votar, vote com consciência e vote com a certeza de que, assim, não pense em quem é o pior. Pense em quem pode contribuir mais com o nosso país, né? A gente precisa acabar com acabar não, mas diminuir com essa questão de procurar denegrir o outro e tal, para ver quem é o pior, quem é o menos ruim. Entendeu? A gente precisa de começar a voltar a levantar o patamar de discussão da política pública do nosso país. Nosso país é grande demais e precisa, né, avançar. O nosso país ele estagnou. Pelo menos na área social, tem muito tempo que nós estagnou não. Ele retrocedeu. Se fosse só estagnar era bom. Retrocedeu e nós precisamos ganhar fôlego para avançar nos próximos anos, porque senão eu não sei o que pode acontecer no nosso país. Minha amiga Josi França, essa grande liderança também no movimento de mulheres cegas e com baixa visão. Josi, as horas aí, e o charme de nossa companheira Josi França com as horas aí em parceria com a Alexa. Diga aí, Josi. Lembrando que o voto é sigiloso, independente do que você digitar lá, só você saberá, a não ser que você compartilhe conosco. Alexa, as horas... 27. São 13 horas e 27 minutos. Vou aproveitar o ensejo para passar 2 informes. Primeiramente, dia 31 de outubro é aniversário da minha maravilhinda, minha filha querida, primogênita, Gênesis. Tem alguma pergunta? Ou então é o seguinte, deixa a Leila à vontade para falar o que ela quiser, né? Sobre o tema, sobre a saúde.
E vamos convidar você, Leila, no outro momento, para a gente discutir exatamente essa questão, né? O que pode acontecer após, né, as eleições de amanhã, como é que a gente pode encarar o futuro, né, enquanto movimento, enquanto cidadão e cidadã, né? Então, assim, já deixa aqui o convite, parabenizando você, e deixa à vontade para você falar o que você quiser, e depois nós vamos falar também um pouco sobre os debates. Se você quiser continuar, tudo bem. Se não, também fique à vontade, tá certo? Leila, aproveita e se descreve, minha linda. Ah, tá. Gente, obrigada, tá? Obrigada, Josi, pelo convite. E a todos vocês, os rapazes. Muito legal, muito bacana conhecer a rádio e poder estar passando esse sábado aqui. Eu começando a relampear aqui em Curitiba. Não sei se dá para ouvir. Daqui deu para ver. O trovão aqui de Curitiba já. Daqui deu para ver. Fez uma semaninha ensolarada, daí é sempre assim, né? Final de semana chove. Curitiba sendo Curitiba. E é isso, agradecer, né? E torcer pro melhor, né? Eu gostaria de estar mais otimista, tanto mesmo, né, com a vitória do Lula, mas eu fico pensando, fico muito preocupada nessa questão de como vamos nos articular, já que estamos meio estraçalhados aí por esses anos, né, de lambada que a gente vem levando aí nas costas, né? Mas, enfim, eu acho que o importante é a gente ter consciência disso, né? Não ter um excesso de otimismo, ter consciência da onde a gente está para poder programar aonde a gente quer chegar. Ou pelo menos aonde a gente não quer chegar, já é alguma coisa, né? Saber pelo menos para onde a gente não quer ir, porque às vezes a gente fica muito assim, no País das Maravilhas, isso nunca vai acontecer, imagina, o SUS nunca vai ser destruído. E quando a gente vê, tira ali daqui, tira de lá, de cá, quando vê, não sobra quase nada, né? Então, eu acho que essa consciência é importante, assim, né? Consciência de... E uma coisa que eu sempre levo, né, para os movimentos sociais é falar assim, gente, não subestime ninguém, não subestime a inteligência de ninguém e o poder de cada um de articular, de raciocinar, de lutar, de levantar a mão e dizer, mas é uma mulher que não tem recurso, que não tem estudo. Vai participar do debate, sabe? Vai falar coisa com coisa numa ou outra reunião, uma pessoa aqui ou uma pessoa lá, mas vai pro debate, uma hora aprende, sabe? Não... Porque a gente tem mania, assim, no movimento social de manter sempre as mesmas figurinhas carimbadas, né? Verdade. É sempre os mesmos, é uma autocrítica isso. Sempre as mesmas figurinhas. Quem fala bem? Fulana, é Leila, vai lá, Leila. Quem discursa bem? Quem não sei o quê? É sempre os mesmos. Dá voz pro outro, ensina o outro a fazer, porque esse excesso de manter a mesma pessoa, acontece isso, entendeu? Quando acontece algo que a pessoa nunca viu acontecer, igual aconteceu agora com o Bolsonaro, as antigas lideranças ficaram, meu Deus, e agora? Tem mais ninguém para tomar frente, a gente também não sabe o que faz. E atualizar, né, Leila? Atualizar, deixar a juventude se inserir, deixar a velha guarda também contar suas experiências e misturar o povo todo, porque às vezes a militância ela fica meio assim soberba, né? Eu acho que o governo PT deixou um pouco a militância um pouco soberba demais, né? Algumas, né? Exato. Muito bem colocado. Eu também concordo plenamente com você. Eu penso parecido com você. Eu sempre procuro inserir novas pessoas dentro do movimento, incentivar, até porque quando eu entrei no movimento eu não queria, não era minha praia, eu não tinha conhecimento, não tinha preparo, e hoje estou por aqui, né? Já enfrentei muitas dificuldades e cresci, e graças, né, principalmente a questão que eu falei das conferências, dos projetos, né, a gente poder estar se qualificando, buscando, né? Tinha uma entidade chamada ONCB que ajudou muito novas lideranças. Então, assim, a gente teve a oportunidade de aprender, e hoje, assim, uma das coisas que eu quero na minha vida é poder passar isso, incentivar
a chegada de novas lideranças, né? Dentro do movimento. Então, assim, a gente precisa renovar. A renovação tem que existir, claro, com nós que temos um pouco mais de experiência, estarmos ajudando, participando, mas também renovar para que novas ideias, novas personalidades surjam e que a gente renove sempre. Tudo na vida precisa ter o equilíbrio e a renovação, né? Então, Leila, eu quero agradecer a você e, assim, Josi mandou aí que você se descrevesse, né? Que é todo mundo curioso. Ah, verdade. Bem, as mulheres cegas e com uma divisão do movimento ficaram frustradas, como eu me descrevi. Vamos ver se vocês... eu sou baixinha, tenho 1,55. Sou morena. Eu me descrevo como morena, não sei cor que é essa cor da minha pele. Mais um tom, mais para uma pele indígena do que para qualquer outro tom. Isso. Meu cabelo tá agora na altura do ombro, ondulado, castanho claro. Tenho olhos verdes. Uhul! Nariz pequeno, arrebitado. E... Gurizes, ela é linda e modesta. Inclusive o seguinte, Josi, só a voz dela, né, que é um pouco desproporcional ao tamanho, né? Que foram que elas falaram assim, né? Imagina, né? Mulherão, uma voz grossa dessa, vai ser uma mulher de uns 70 para mais. Só a voz em relação à altura, que é mais o resto, tá tudo sob controle. É pra intimidar, né? Já que não tem altura, intimida na voz. Isso é um potencial. potencial. Voz, né? Bem bacana. Tá vendo, José, que eu tenho razão de dizer que eu tenho medo, que eu tenho que ter medo das mulheres, tenho que ficar cismado, tá vendo? Leila não Lima. Tem que ter medo, não. Tem que ter respeito. Um abraço, Leila. Então, isso aí. Muito obrigado, né? O programa Sábado Meio-Dia agradece, mas assim, vamos falar de debate, né? Que se você quiser ficar, também esteja à vontade. Aqui chegou, cada um também fala o que quer, eu digo sempre. Eu não passo pano para ninguém, não tenho compromisso com ninguém, a não ser com você, ouvinte, com a verdade. Doa quem doer, né? Mas aqui a gente fala também respeitando o ouvinte, né? Aqui não tem fake news, aqui tem verdades. No sábado... Eu gostaria de ficar para ouvir... JB ficou meio intimidado com Leila, foi, cadê JB? O que ela gostaria de falar? Eu gostaria de ficar para ouvir a realidade aí, que na verdade eu tô meio por fora da questão do governo, né? A gente vê alguma coisa ou outra no jornal, mas queria saber de vocês, assim, vou ficar como ouvinte aqui. E compartilhar com vocês a minha frustração, que aqui a gente já vai para o segundo mandato de governo do rato, né? A gente tinha governado por um rato, Ratinho Júnior. De nome ele é um rato, imagina. Leila, é nome, sobrenome. Assim, o pessoal critica muito o Nordeste, né? A gente recebe tantas assim, como é que diz? Críticas não, né? Como é que eu posso dizer? Ofensas, né? Pela a posição da maioria do Nordeste, mas, minha amiga, com o governo e com o senador que vocês elegeram, meus pêsames aí pra vocês. Obrigada. Vou precisar de um ombro pra chorar, porque tá difícil. José, duplamente meus pêsames. Duplamente também, os pêsames também aqui, porque, aproveitando o gancho, né, eu vou condolências aceitas. Antes de a gente poder entrar nisso aí, vamos às horas, né, e a gente vai começar aí pelo Rio Grande do Sul, porque teve uma coisa que viralizou aí no debate essa semana, né? Exato, então, por isso que eu queria chamar a Josi mais pra perto aqui pra gente aí, sentar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então, minha amiga Josi França, as horas com o charme e a beleza da mulher brasileira, Josi. Alexa, que horas são? São 13 horas e 40 minutos. Ixi, vamos lá, José. Vamos então, em frente. Quinta-feira houve o debate dos governadores, né? E aí no Rio Grande do Sul viralizou, né? Uma fala aí entre Onyx Lorenzoni e
Eduardo Leite, e aí, Fábio? Então, chamando a Josi mais pra perto aqui, Josi, isso, olha. Assim, ó, gente, vocês sabem que, infelizmente, no Rio Grande do Sul, vou tentar ser breve, Josi, não tivemos propostas decentes, né? Não conseguimos ter uma proposta decente para que possamos debater aquela ou a outra, mas o que viralizou foi o que o carro fala, né? Nós somos modernos, temos um carro que fala, e ele falou essa fala que a melhor coisa que pôde ter acontecido foi o pessoal ter pegado a Covid. Explica aí quem falou isso. O carrinho falou. Nós somos modernos, a gente tem um carro que fala, Leila, né? O Dr. Onix. Poxa, esse carro é aquela... Permita de eu me meter na conversa. Esse carro é aquela antiga série, a Super Máquina? Eu acho. Tá mais enferrujada que não sei o que. Além de, eu fui investigar, Josiel. Tô ficando que nem tu, viu, Josiel? Tô investigando. Fui pedir audiodescrição. Fui investigar e pedir audiodescrição. E ele em nenhum momento olhou pra Eduardo Leite. Ele olhou pra câmera. Então você engraçado é o seguinte, eu soube que no Rio Grande do Sul o terceiro colocado perdeu por 2.000 votos de frente, né? 2.000. Impressionante. E teve também outro momento do debate que o candidato Onix, Eduardo Leite perguntou uma coisa a ele foi engraçado que parecia Chaves, né? O pessoal colocou na internet que Eduardo Leite perguntava a ele, e o que é que você vai fazer? Sim, tá errado mas o que é que você vai fazer? E ele cortava e não respondia, mas foi tão engraçado. Que ele sempre falava, dá um Google aí. Parecia um disco trancado, né, Josi? O que acontece? Esse homem é mais um que está usando a Bíblia, só que ele nem cumprimentou, ele não apertou a mão do Eduardo Leite, assim como o Fábio trouxe, que ele não olha para o Eduardo Leite. Onde é que está o amor? Onde é que está o respeito? Onde é que está a empatia nesse homem? Né? E o que acontece? Ele está usando, agora Bolsonaro ontem, usou a mesma metodologia do Onix, que é tentar desconcentrar o adversário com repetidas frases. Essa aí, história aí do Google. Ontem Bolsonaro falou inúmeras vezes, dá um clique aí no Google. E o que é isso, gente? É gente que não tem conteúdo. Vamos ser sinceros. Exatamente. Realista. Pessoa que não tem conteúdo usa frases prontas, não articula no cérebro uma frase vinda lá do interior, construída por ele. A gente escutava o barulho dos papéis, os quais, quando ele começava a falar muita frase, muito número, ele estava lendo, ele não tem aquilo na memória. Até porque, sim, são muitas coisas inúmeras, mas um presidente precisa de ter algumas coisas, ou um governador ou candidato a tal, a ter essas informações, porque ele vai governar, agora falando aqui do local correto, ele vai governar um Rio Grande do Sul, né? Então tem que ter algumas informações internalizadas, e ele não tinha. E inclusive existe comunicação, gente, uma questão que essas estratégias parecem às vezes ser estratégias, parece que são coisas que não são pensadas, mas são. Existe, como o Josi falou, algumas estratégias, inclusive essa figura que ajudou a eleger Trump lá nos Estados Unidos, ele difunde muito, que é Steve Bannon, né? Que ele foi o guru de Trump e também é o guru de Eduardo Bolsonaro, né? Então ele difunde muito essa questão de desestabilizar, né, o oponente com algumas estratégias, como por exemplo repetir sempre a mesma coisa para tentar desestabilizar, ou por exemplo falar alto quando você começa a discutir um tema. Se você não tem razão, então você fala mais alto, vai falando alto para desestabilizar o oponente, né? Então são estratégias, como eu falei. Às vezes você fazer um debate
quando você não consegue, é igual uma luta de boxe. Quando o boxeador ele tem um boxe limpo, que ele é um bom boxeador, mas que ele encontra um adversário que ele faz a estratégia de boxe dele, bate abaixo da cintura, né? Tem golpes baixos, né? Várias suculências, né? Quem gosta de boxe, né, sabe. Cotoveladas. Né? Cotovelada, sabe que tem lutas que você fica mesmo enraivado, né? Porque você vê que tem pessoas que não querem que o boxe seja que a luta seja limpa, né? Então fazem várias estratégias, né? Então, Ô, José, perdão, só pegar o teu gancho aí. Você falou em termos de estabilizar as pessoas com palavras. Quando eu estou no tribunal, em algum debate com outros advogados, que eles estão perdendo para mim, eles realmente começam a aumentar a voz, falar alto, e realmente para querer me desestabilizar. Só como eu já estou vacinado, eu já estou vacinado contra essa estratégia. Exatamente isso, José. E ontem, gente, no debate aí, eu queria ouvir rapidamente não, assim, mas assim, a visão de cada um de vocês, né? Vocês acompanharam o debate. Eu vou ser breve. Foi exatamente isso aí que Josi falou e você já falou, certo? Foi Bolsonaro tentando, certo, desestabilizar o Lula, certo? E Lula na defesa, claro e evidente, né? Lula na defesa. Simples e objetivo. Agora, eu mesmo digo a você, sinceramente, eu acredito, ao meu ponto de vista, que o Lula tem chances reais de ganhar, mas vai ser por uma votação apertada. E, de antemão, eu queria mandar os parabéns, né? Sei que ele não está nos ouvindo, mas os nossos ouvintes estão nos ouvindo, ao presidente Lula, que fez aniversário, salvo engano, dia 27, né? E que eu quero dar meu presente a ele, já sabe qual é o meu presente amanhã na urna. Só isso aí, José. Esse é o meu comentário. Minha amiga Josi. O meu comentário é a própria fala do energúmeno. Vamos tornar real a vontade dele de voltar a ser deputado federal. Porque quando ele finalizou a fala dele, gente, foi isso que ele disse, saiu da boca dele. E ele, como então, ele está profetizando para numa nova eleição ele vir a tentar a ser deputado federal. É isso. Exatamente essa Josi, viu? Teu comentário, Fábio. Abre o Minha microfone. JB. Então tá. É uma honra depois da Josi aqui, não é pra qualquer um, né? Na verdade, eu acho, doutor Djalma, que Lula se defendeu, mas também perdeu a chance de contra-atacar. Foi. Sendo bem franco, eu acho que ele perdeu. Ele tinha que se defender, é lógico, mas também perdeu a chance de fazer o contra-ataque, porque você não pode ficar muito tempo na defesa. No futebol é assim, quanto mais você se defende, mais você chama o adversário. Isso aconteceu com o Bahia ontem, ficou se defendendo e tomou 1-1. Exatamente, então o que acontece? Ele foi bem na defesa, mas faltou ataque. Infelizmente faltou ataque. Então, por isso que eu acho que vai ser apertado amanhã. Concordo com você, exato. JB, tá por aí? Estou aqui na escuta. JB, seu comentário. JB transmitiu o debate, JB? Ao vivaço o tempo todo. Na Rádio Inclusiva ontem. Comentários. Então, oi? Fala teus comentários. Então vejam, essa questão de desestabilizar realmente é uma coisa de louco, porque, por exemplo, ontem, até o jornalista brincando, né, ele contando quantas vezes tinham ouvido a palavra mentiroso, né? Quase 1000 vezes. Quase 1000 vezes. Então, assim, inclusive hoje saiu uma pesquisa de uma empresa aí, acho que é a empresa Meia Boca, né, onde já dá o placar de 51 para a intenção de voto, né, para Bolsonaro, 48 para Lula. Mas a gente sabe que tudo isso é montagem, é algazarra. Exatamente. E aí... É o inverso. Ontem até o jornalista falou assim, olha, eu não acredito que esse debate vai mudar a questão de decisão de voto, porque quem já está decidido, está decidido.
Porém, os indecisos, que ainda são muita gente, eu acho que essa devia ser a preocupação maior, né, dos candidatos. E se no primeiro turno nós tivemos aí quase mais de 20 milhões de pessoas que não foram à urna, eu acredito, viu, que eu não queria, mas eu acredito que nesse segundo turno vai ser bem mais do que isso, porque muita gente realmente não tá satisfeito, né? Porque realmente, por exemplo, quem prestou bem atenção no debate ontem, viu que só Lula trouxe algumas propostas de governo. Bolsonaro não trouxe nenhuma. A única coisa que o Bolsonaro trouxe foi: em janeiro a gente resolve o que é que faz com o orçamento, né? Isso é coisa de um candidato a dizer para o eleitor. A gente resolve. Porque ele acha assim, porque como ele tem maioria no Senado, maioria na Câmara, ele pode manipular as coisas e acontecer, verdade, né? E só Lula falou das pessoas com deficiência, JB. Só Lula falou das pessoas com deficiência. Isso foi bem empregado, exatamente. Né? Bem lembrado. Isso vai fazer com que... E vai acabar chamando em 10 minutos. Chamada termina em 10 minutos. E outra coisa, vamos compartilhar ali aquela palavra que o Bolsonaro não sabe pronunciar. Qual é mesmo? Inegúmeno. Qual é a palavra, Josi? Eu não vou pronunciar. Capaz de eu falar errado também, aqui eu tô rindo dele. Peraí, ô Paulo Fernando, fala aí a palavra que o Bolsonaro não sabe pronunciar aqui na rádio pra gente. Abre aí a porta. Ele tá lá no quarto bem quietinho escutando a rádio lá. Leila, Paulo Fernando, às vezes faz uma participação na rádio. Tá vendo, Leila? Tá vendo só como o programa Sábado Meio-Dia é descontraído? Tô aqui ouvindo. Ele tá vindo, vamos falar. Doutor Djalma, vamos fazer uma coisa amanhã, doutor Djalma. Vamos votar e vamos pegar o nosso avião pro México, porque a gente tem que ir pro México amanhã cobrir a Fórmula 1, né, doutor Djalma? Vamos nessa. Eu acho que é o seguinte, gente, sobre o debate, eu acho que o debate não atingiu o nível que a gente pretendia. Verdade. E assim, só que eu acho que quem vai votar em Lula, independente do debate. Quem vai votar em Bolsonaro, vai votar em Bolsonaro. Talvez, assim, dos indecisos, eu acho que Lula, ele contou alguns pontos a mais, porque ele tentou discutir as propostas, né? Então, talvez entre os indecisos ele consiga. Agora, o grande problema que vai decidir as eleições são uma questão que Djalma trouxe aí, e também é a questão a questão da desistência, da questão da abstenção. Eu acho que, sinceramente, quanto menos pessoas votar, mais a disputa vai ser apertada e mais vai ser complicado para Lula. Então, acho que se não houver uma abstenção tão grande, Lula tem uma grande chance, né, amanhã. Só que se houver uma abstenção muito grande, por quê? Por que eu digo isso? Eu digo embasado na questão das próprias dos próprios institutos, que fala que as pessoas, né, mais carentes, as pessoas mais distantes, né, votam em Lula. E em grande maioria. E as pessoas que têm mais condições votam em Bolsonaro. Então, assim, as pessoas mais politizadas, elas precisam estar se mobilizando, né, para que as pessoas possam estar indo votar, né? Cumprir o seu ritual de democracia. E, assim, esperamos que saia tudo normal amanhã. Quem ganhe e o outro respeite o resultado, mas assim, a gente precisa que as pessoas vão votar, porque é muito resultado dessa quantidade de pessoas que conseguiram se mobilizar. Eu compro um gancho rapidinho aqui. Aqui na Bahia não houve último debate, pois o primeiro debate a CM não foi e Jerônimo foi, e no último agora Jerônimo não foi e a CM foi. Foi isso o troco, um deu troco ao outro. Só isso aí, José. É isso que nós estamos, é complicado. É complicado, nós estamos meio complicados na questão da política, porque quando vai o debate fica travado, então vai, aí é complicado, né? A gente precisa voltar
Vamos ver se a partir de amanhã, o que acontecer, a gente começa a melhorar essa questão, né? Abrir os olhos mesmo no sentido de ver um país menos injusto, né? Com mais possibilidades para todo mundo e parar com essa loucura que está acontecendo, com violência demais, com acirramento demais, né? E que a gente precisa dar um freio nisso, senão a gente não sabe onde vai chegar. Né? O bom também é que a Globo mudou a metodologia do debate, né? Sim, e a metodologia é boa, JB. Boa aí, o que você achou da metodologia? Eu gostei, particularmente eu gostei dessa metodologia, porque aquele bate e volta, pra mim, aquilo lá, como é que eu posso dizer? Parece que eles ficam se preparando pra... Tem menos tempo de raciocínio. Pra quem é bom nisso, é legal, sabe? Mas eu já penso na idade que o Lula tá também. Às vezes até ele fica estressado e perde o fio da meada. Isso me preocupa, ao contrário do Eduardo Leite. Eduardo Leite tem seus 30 e poucos anos. Ele é um homem que ele tem, assim, ó, ele consegue, ele tem domínio do corpo dele, do tom de voz dele, das palavras a serem usadas. Eu não gostava dele. Vou ter que votar nele sim aqui no Rio Grande do Sul, mas eu tô aprendendo a admirar ele nas palavras, na conduta de ser um homem político e não na conduta de ser uma pessoa. Exatamente, eu acho que isso traz essa possibilidade, como o José falou, né? Lula, a validade dele e também o cansaço da vida, né, velho? Porque Lula tem uma história de vida muito complicada durante todo esse tempo e tudo isso influencia, né? Mas o debate é importante quando ele... Porque parecia antigamente que é jogo de compadre, né? Aí fazia a pergunta, outro respondia e tal, e aí não, aí é uma questão direta. E, infelizmente por exemplo, enfrentar um candidato como Bolsonaro é complicado, né? A gente sabe que enfrentar um Bolsonaro é complicado, porque o Bolsonaro é tipo daquele cara que ele parte mesmo pra cima e ele não discute com bases em dados, em informações, mas naquilo que ele acha que é verdade, ele cria aquilo ali como se fosse verdade e vai. É complicado você enfrentar. Eu digo a vocês, né? A gente que faz também, eu faço palestras, a gente faz debates, né? Então, assim, é complicado você enfrentar um adversário como Bolsonaro. Não que ele seja inteligência, né, acima da média, não que ele seja tenha locução, mas ele tem um problema que ele chega naquilo ali. O que ele acha, o que ele pensa, o que ele quer dizer, e aí você não consegue muitas vezes avançar. Então é complicado você conseguir tirar o foco e conseguir colocar em outras situações. Mas, de qualquer maneira, eu acho que aquela forma foi muito boa. Eu gostei. Né? Agora eu acho o seguinte, que não precisa ser tão longo. Eu sou contra a levar 2h30. Eu acho que naquele formato, entendeu? 3 blocos tá bom demais. 1h30 já dava para fazer tudo e ver quem Concordo. Entendeu? Acho que é muito cansativo. 2 horas, quase 2h30 de debate naquele formato que foi feito ontem e que foi feito pela Bandeirantes. É muito cansativo, muito complicado para qualquer pessoa conseguir manter o raciocínio, conseguir manter a postura, ainda mais num debate tão acirrado como esse. Então, gente, o programa Sábado Meio-Dia... José, falta 3 minutinhos aí para terminar, vai fazendo um encerramento aí, viu? Então, pronto, eu quero rapidamente, doutor Djalma, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. A nossa convidada Leila Lima, foi fantástica a entrevista dela. Eu até fiquei com uma pergunta para falar na próxima vez sobre a diferença sobre hanseníase e vitiligo, né? Mas futuramente acredito que ela, quando voltar, ela vai me responder essa pergunta. E a todos os ouvintes, agradecer a Deus, a toda a equipe, a você, José Barreto, a JB, a Fábio, a Joaquim, a língua afiada da mulher feminina no rádio. José. Oi, Jô. Boa tarde, minha amiga Josi. E pedindo a Deus que o Bahia fique na segunda onda para termos o Bavi. Um abraço, José, e até o próximo sábado. Boa tarde a todas
todos e todes. Saudações inclusivas e feministas. Vou finalizar minha fala dizendo que ontem o Bolsonaro mais uma vez falou do Pix e vou contribuir aqui. Não foi ele que fez o Pix, viu, gente? Foi o Banco do Brasil. É isso. Beijo, Leila. Boa tarde, meu amigo JB. Boa tarde, Fábio. Estamos terminando o programa, né? Quero agradecer a todos os ouvintes. E no próximo sábado estaremos de volta e vá amanhã votar. Vai cumprir com a sua consciência. E no próximo sábado, o programa Sábado Meio-Dia está de volta. Muito obrigado a Joaquim Alves aí na técnica e todos vocês que ouviram o Sábado Meio-Dia. Muito obrigado a Leila Lima, e que esteve aqui no nosso programa, brilhantando de maneira muito bacana o nosso programa. E uma boa tarde até sábado, se Deus nos permitir, e discutindo e comentando as eleições aqui no nosso país.